Aldair, eu sou professor da área de fitopatologia e quero conversar com vocês um pouquinho sobre os problemas de doença na cultura da aveia e também na cultura do trigo. Aqui nós estamos num campo de aveia e esse campo de aveia, ele apresentou algum problema, um problema de doença nesse período de cultivo aqui. Para começar, as doenças, elas acontecem em uma lavoura condicionado a alguns fatores. Por exemplo, primeiro, a gente precisa ter uma cultura que vai adoecer. No caso aqui temos a aveia. Por segundo, a gente precisa ter um organismo ou um micro-organismo que vai causar essa doença. Apenas esses dois fatores não são suficientes para causar uma doença. Para que a doença aconteça, há necessidade de ter uma condição ambiental que favoreça o acontecimento dessa doença. No caso, o problema mais pronunciado nessa área de aveia, nesse período do ano, na condição ambiental que essa aveia passou nesse período do ano, foi a ferrugem da folha especificamente. A cultura da aveia tem várias doenças, mas a ferrugem da folha é a doença que mais tem ocorrido nessa região na produção da aveia. A ferrugem da folha da aveia, ela é uma doença que se desenvolve, o próprio nome diz ferrugem da folha, porque os sintomas dela acontecem na folha. Existem outras ferrugens, por exemplo, a ferrugem do colmo, ela não vai acontecer tão intensamente na folha. Essa ferrugem da folha aconteceu nesse ano e acontece aqui na região todos os anos, e é o principal problema da aveia, especialmente da aveia branca, que é esse campo aqui, em função justamente da temperatura adequada que o ambiente está, que é entre 15 e 20 graus Celsius. É importante que haja um molhamento foliar, a folha fique molhada por um determinado período. No caso da aveia, ou para a ferrugem da aveia, de 3 a 6 horas de molhamento foliar. E na condição que nós estamos aqui, nós temos exatamente essa temperatura, e com o orvalho, mesmo não havendo chuva, com o orvalho nós temos de 3 a 6 horas de molhamento da folha todos os dias. Então é uma condição perfeita para a ocorrência da doença. Essa doença, os sintomas dela basicamente são a formação de pústulas. Essas pústulas são a elevação do tecido da própria planta, de alguns pontinhos do tecido da folha, e por baixo desse tecido que se eleva, há a formação dos esporos da ferrugem, do fungo. O fungo que causa essa doença Puccinia coronata, forma specialis avenae. Ele penetra na planta com pouco mais de 3 horas de molhamento foliar, ele coloniza algumas células e forma essa pústula. Com o passar de 5 a 7 dias, essa pústula estoura e libera no ar uma grande quantidade de esporos que espalha pelo campo e gera a epidemia da ferrugem da aveia. Essa doença, a ferrugem, como eu já disse, é a principal ou é a doença determinante para o cultivo da aveia aqui na região oeste do Paraná. Nos cultivos convencionais, a principal maneira de controlar doenças como ferrugem é o uso de fungicida. Mas isso, no caso, não é permitido, isso não acontece no sistema agroecológico. O sistema agroecológico, ele depende basicamente de uma condição se possível, a gente adaptar as condições ambientais para que não aconteça a doença, ou o uso de cultivares resistentes. No caso, a aveia, ela tem vários cultivares que apresentam um certo grau de resistência. Porém, essa resistência, ela é uma resistência com poucos genes. O que significa que ela não é tão duradoura quanto as resistências que se produziu para outras culturas, como o trigo, por exemplo. Aqui, por exemplo, nós temos 4 cultivares de aveia. 3 delas com uma resistência moderada e uma delas com uma resistência um pouco maior.
Um outro detalhe importante é que a diversidade genética do patógeno, ou seja, a complexidade que é a população do fungo, pode, no meio de uma população, ter algumas raças que podem quebrar essa resistência que a aveia apresenta, essas cultivares apresentam. Então, o que aconteceu aqui? Na nossa própria região, aqui na região oeste do Paraná, a diversidade genética do patógeno é muito grande e apresenta um grande número de raças, então sempre há uma raça que consegue quebrar a resistência. Especificamente nessa condição aqui, a cultivar que apresentava maior resistência em função dessa diversidade genética, os genes que a cultivar apresenta, ela se tornou até mais suscetível do que outras cultivares, né? Então, de modo geral, a ferrugem ela causou bastante dano nessas lavouras, aqui nessas 4 cultivares. Uma cultivar chamada ORS Corona, que apresenta o maior nível de resistência, aqui ela sofreu mais dano, e uma das cultivares que tem média resistência, que é a cultivar Artemis, nessa condição aqui, em função das raças da ferrugem que tem aqui, ela ainda se comportou uma condição um pouco melhor. Então, como não há um número muito grande de genes de resistência, dependendo da condição ambiental, mesmo a cultivar tendo resistência, ela pode sofrer. E dependendo da condição ambiental, essas cultivares, essa resistência presente nessas cultivares, elas podem segurar a doença. Nessa nossa condição aqui, desse campo aqui, que é próximo de um lago internacional de Itaipu, com uma alta umidade, uma temperatura amena, formação de orvalho de 6 a 8 horas todos os dias e uma produção altíssima de esporos desse fungo, a pressão de inóculo foi bastante grande. Então, assim, a resistência dessas cultivares, elas não conseguiram segurar o desenvolvimento da doença. E a epidemia se tornou um tanto maior quanto se esperava. Assim, para concluirmos acerca da aveia, a agricultura agroecológica, ela depende necessariamente de cultivares resistentes para a cultura da aveia, especialmente a aveia branca. As resistências não são resistências completas, né? Então nós podemos utilizar essas cultivares, aproveitar a resistência, mas dependendo da condição ambiental, nós não teremos o resultado que gostaríamos na maior parte das vezes. Numa situação da agricultura convencional, o agricultor ele pode usar essa resistência e, em caso de escape, ele lança a mão da opção de fungicidas para controle dessa doença. Mas no caso dos sistemas agroecológicos, o trabalho necessário, ou seja, o que precisa desenvolver ainda daqui para frente é o melhoramento dessas cultivares, de forma que se consiga incrementar essas resistências, e dentro do sistema agroecológico, a importância de se utilizar mais do que uma cultivar, justamente para você ter um leque de resistência um pouco maior, na situação exatamente como aconteceu aqui, ó. Agora nós estamos aqui num campo de trigo, né? Esse trigo também cultivado em sistema agroecológico, e ele apresenta, em função da presença do trigo aqui, da presença de fungos que causam doenças e da presença de uma condição ambiental que favoreça as doenças, várias doenças podem acontecer nesse campo aqui. Vamos considerar um pouco, brevemente, a condição ambiental, tá? Nós estamos tratando de um inverno que foi um período seco. Nós ficamos, agora essa semana choveu, mas foram 40 dias sem chuva, ou seja, pouco molhamento foliar por causa de chuva, mas um molhamento foliar por causa da formação de orvalho. Temos uma condição de frio, temos uma fonte de umidade muito grande aqui próximo, então a formação de orvalho é algo bastante evidente, um molhamento foliar muito grande. Para que as doenças elas aconteçam
de maneira intensa, cada doença tem uma condição ambiental que favoreça, né? O trigo tem mais de 40 doenças que podem causar dano no trigo, né? Mas aqui na nossa região, de modo geral, dá para dizer que 5 doenças são as mais importantes, as que causam algum dano, que baixam a produtividade. Dentre essas doenças, eu poderia citar talvez a mais importante, seria a mancha amarela. Depois, duas doenças de relativa importância, que seria a brusone e a giberela, que acontece com frequência aqui na região. Uma quarta doença de grande importância para a região é a ferrugem, e uma quinta doença de relativa importância é o oídio. Tá? Eu vou abordar rapidamente cada uma delas. A mancha amarela é a doença de maior importância aqui para a nossa região. É causada por um fungo chamado Drexlera tritis repens. Basicamente, o que ela forma são lesões necróticas nas folhas, e essas lesões, esse tecido morto nas folhas é circundado por um halo amarelado. Por isso o nome dela é chamado de mancha amarela, né? Como ela vai amarelando as folhas, ela vai tirando a capacidade da planta em fazer fotossíntese. Naturalmente, a produção vai reduzindo. Mas para que essa doença aconteça, ela precisa de pelo menos 30 horas de molhamento foliar seguido, né? E 30 horas de molhamento foliar, a gente acaba conseguindo, ou acaba acontecendo na cultura do trigo, se a gente somar um dia de chuva, uma noite úmida, mais algumas horas de orvalho ainda no dia seguinte, essas 30 horas acontecem. Então, não é difícil de ter 30 horas de molhamento foliar na lavoura do trigo, quando acontece um dia apenas de chuva, né? Então, o principal sintoma observado nessas lavouras, ou nessas cultivares de trigo aqui, é a mancha amarela. O controle da mancha amarela num sistema convencional, basicamente o uso de fungicida, mas no sistema agroecológico nós não temos essa opção. Então o agricultor ele precisa, antes de instalar a sua lavoura, buscar cultivares que sejam resistentes, que apresentam resistência. A mancha amarela é um tipo de doença que tem cultivares que apresentam uma resistência moderada e boa resistência, e somado a isso ele também pode trabalhar com mais do que uma cultivar no campo, justamente para conseguir ter uma produção satisfatória. Numa condição ambiental em que o inverno é seco, né, a resistência da planta normalmente segura de maneira satisfatória essa doença. Se a doença acontecer nas folhas mais de baixo do trigo, muito pouco vai se perder da produção. Quando a doença se desenvolve, ou a epidemia cresce a ponto de a folha-bandeira ser afetada, então a produção vai ser afetada. Esse trigo aqui, da maneira como ele se apresenta aqui, basicamente o que mais prejudicou o trigo não foram as doenças, justamente por causa dessa condição seca, mas sim a falta d'água durante o ciclo. Esse período de estiagem prejudicou um pouco o desenvolvimento da cultura, mas não necessariamente as doenças, né? Outras duas doenças, eu vou tratar essas duas, né? Uma se chama giberela e a outra se chama brusone. Elas acontecem normalmente em mais raras situações, elas acontecem juntas, mas ou se destaca uma ou se destaca a outra, tá? A brusone, ou melhor, a giberela é uma doença que acontece principalmente, desenvolve-se no cacho, onde cada espigueta vai ser infectada pelo fungo, né? O causador do fungo é a giberela zeae, e quando o fungo penetra nas espigas, ele acaba secando em cada espigueta que ele penetra, ele seca ela e acaba reduzindo a produção. Para que ele consiga ter sucesso em causar a doença, ele precisa de pelo menos 72 horas de molhamento da espiga. E com um detalhe,
Esse tempo de 72 horas tem que coincidir com o florescimento. Se chove antes do florescimento e após o florescimento fica um período seco, o fungo ele não tem condições de causar dano. Um outro fator importante é que as cultivares presentes ou disponíveis para cultivo, elas não apresentam resistência satisfatória a esse patógeno, tá? A Gibberella. Por outro lado, como a infecção ela vai acontecer especificamente no momento do florescimento, o agricultor agroecológico que não tem a possibilidade de usar um produto químico como os agricultores convencionais, ele pode se usar de escalonar plantio, plantar, dividir a sua propriedade e plantar em diferentes momentos, possivelmente dessas áreas de plantio, talvez pegue uma chuva exatamente no florescimento. Essa área poderia ser afetada por esse patógeno, as outras áreas escapariam. Além disso, se ele, por exemplo, além de escalonar, ele usa diferentes ciclos, cultivares de diferentes ciclos, ciclos mais longos, ciclos mais curtos, ele consegue o mesmo efeito, da mesma maneira, ele vai ter momentos de colheita diferentes. Pode ser que o plantio seja no mesmo momento, mas a colheita vai ser em momentos diferentes. E o florescimento vai ser em momentos diferentes. Então ele acaba conseguindo escapar também. A Bruzone e a Gibberella são duas doenças que no campo, os sintomas são muito parecidos. Então se a gente observar uma espiga com a Gibberella e uma espiga com a Bruzone, nós vamos ver praticamente o mesmo sintoma, tá? Ou seja, parte da espiga está seca, parte da espiga está verde. Então, nos dois casos. E essa identificação, ela é até bastante importante justamente para você considerar as medidas de controle. É claro que a medida de controle, se eu vou trabalhar com cultivar resistente, eu tenho que saber se nesse ano, nesse cultivo, o problema tem sido Gibberella, como é o caso aqui da região, muito mais importante a Gibberella até do que a Bruzone, eu preciso pensar para o ano que vem cultivares que tenham algum grau, ainda que fraco, de resistência, e eu preciso pensar na questão do escalonamento, né? Se o meu problema é Bruzone, eu tenho que pensar em algumas cultivares que tenham algum grau de resistência à Bruzone. A Bruzone é uma doença também que infecta a espiga, que causa o mesmo sintoma da Gibberella. É causada pelo fungo Magnaporte grisea e ela também penetra pela espiga. A principal diferença na hora de diagnosticar, de perceber qual doença está acontecendo, a espiga do trigo que está infectado com a Gibberella infecta diferentes, ou infecta cada espigueta. Ao passo que a Bruzone, ela infecta a Rhachis. A partir do momento que ele infecta a Rhachis, aquele ponto de infecção para cima seca toda a espiga. Então, quando nós estamos vistoriando a lavoura, nós percebemos que tem algumas espigas, parte da espiga verde, no meio uma parte seca e na ponta da espiga verde. Então eu já percebo que é Gibberella. Mas quando está de uma parte da espiga para cima totalmente seca, a minha suspeita cai para a Bruzone. Mas para identificar, para ter certeza, por exemplo, a Gibberella também pode acontecer de uma parte da espiga tudo para cima, desde que cada espigueta tenha sido infectada também. Então pode causar confusão. Para eliminar a confusão, é só observar mais atentamente, tirar as espiguetas e observar se o ponto de infecção, ou seja, no ponto onde começa a ficar seco, na Rhachis tem um ponto preto, que é o ponto de penetração. Se a gente observar atentamente, abrir as espiguetas e observar uma coloração alaranjada, então nós sabemos que é Gibberella e conseguimos discernir. A quarta doença de grande importância aqui para a nossa região tem sido a ferrugem da folha. A ferrugem da folha é causada por um fungo chamado Puccinia triticina.
toda a sintomatologia é muito semelhante ao já apresentado para a aveia. O que muda em relação à aveia é que no trigo é uma cultura melhor, digamos, trabalhada geneticamente, e ela apresenta resistência, chamada resistência de planta adulta, né? Nessa fase que o trigo se encontra aqui, já quase pronto, ela está começando a aparecer. Então ela dispensa a resistência já incorporada nas cultivares, dispensa muitas vezes um tipo de ação, né? Nesse caso aqui foi usado um produto permitido para a agricultura agroecológica. No caso da agricultura convencional, o agricultor ele tem a possibilidade de usar diversos fungicidas, né? E a última e quinta doença de grande importância é o oídio. O oídio ele é tipicamente uma doença de tempo seco, né? E basicamente o sintoma é um crescimento pulverulento sobre a folha e sobre as estruturas verdes do trigo, né? Nós vivemos aí 40 dias um tempo seco, ou seja, a condição estaria favorável para o oídio. Só que ele não tolera molhamento, ele é o contrário das outras doenças. Quando há molhamento foliar, ele é prejudicado. Então, como aqui nessa condição específica nós temos um grande período de orvalho por conta da umidade e da temperatura baixa, o oídio acabou que ele não tem se desenvolvido. E não só nessa lavoura, mas em boa parte das lavouras que eu tenho visitado, eu não tenho visto a presença do oídio com tanta intensidade. Dessa forma, eu concluo essa fala, agradeço a atenção de todos e fico aberto a questionamentos aí. Obrigado.